Bem-vindos novamente ao jQuery e na sequência daquilo que vimos no vídeo anterior, isto foi uma breve resenha dos Basic Selectors, vamos também fazer aqui uma breve resenha dos Basic Filters, apesar de ainda não irmos falar sobre todos, uma vez que existem aqui alguns que envolvem já um conjunto de especificidades mais avançadas do jQuery que apenas iremos viver mais à frente, como é o caso do Animated Selector, ou do Focus Selector também. Podemos, no entanto, ver todos os outros. E neste caso já os vimos. Vou começar aqui pelo EQ Selector, que significa equal ou equals ou qualquer coisa desse género, e que basicamente me permite fazer o seguinte: eu, se quiser selecionar um determinado elemento de um conjunto de, por exemplo, de listas da Unsorted List, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte: vou aqui a Unsorted List e depois li, EQ, e neste caso o EQ significa colocar aqui um índice. Já sabemos que o índice é de base 0, portanto, se eu quiser aqui formatar o item 2, eu vou simplesmente colocar aqui EQ1. Porque é o índice 1, portanto 0, 1, 2, 3 e 4. E neste caso posso colocar o CSS background color yellow, ok? E portanto neste caso estamos apenas aqui a relembrar o que é isto do EQ. Neste caso podemos então alterar aqui, se quisermos, o último elemento, item 5, bastará colocar aqui 4, porque é índice de base 0 e, portanto, temos o item 5 formatado. Depois temos o even. Even significa pares e significa então que de todos os elementos ali que eu contenho na minha Unsorted List, eu posso colocar even e, neste caso, todos os elementos que são par, incluindo o 0, o 2 e o 4, são então formatados da forma que eu quero. Significa também que se eu quisesse agora utilizar o Basic Selector Multiple Selector, ok? Eu poderia também selecionar os elementos par da lista Ordered List, simplesmente colocando aqui uma vírgula, depois OL, li, even, ok? E neste caso também os elementos da lista 2 vão ficar então formatados com a expressão de CSS que eu aqui coloquei. Temos depois também outra possibilidade, que é utilizar o odd, e neste caso o odd eu vou simplesmente colocar aqui, já o vimos também noutro vídeo, o odd significa os valores ou os itens de índice ímpar e portanto cá estão eles a ser apresentados. Temos também o first, neste caso vamos colocar aqui first nos dois, e o first diz respeito ao primeiro elemento da lista neste caso. E, ok, há aqui qualquer coisa que não está bem, first, ok, vamos então refrescar, cá está, e quem fala de listas obviamente pode falar dos parágrafos. Se eu colocar aqui no Multiple Selector div p first, o que vai acontecer é que este parágrafo, que é o primeiro parágrafo de um div, vai ser também formatado. Temos o last, e portanto eu vou colocar aqui last em todos para aproveitar esta exemplificação, e neste caso o last vai-nos então colocar o último item de cada coleção que encontrar. Neste caso o último item da lista Unsorted List, Ordered List e também o último parágrafo incluído dentro do div. Estamos então a relembrar aqui aquilo que são designados por Basic Filters. Já vimos o EQ, o even, o odd, o first, o last. Vamos ver o greater than, neste caso GT, greater than e depois o índice. Vamos colocar aqui 2. Vamos copiar também para os outros elementos. E neste caso significa que todos os elementos que tenham um ID superior a 2, neste caso 0, 1, 2, superior a 2 exclusiva, ok? Eles serão formatados. E portanto, se eu quiser que sejam formatados todos os elementos, à exceção do primeiro, eu vou colocar simplesmente 0 aqui como parâmetro dentro do GT,
quer dizer greater than, e portanto todos os elementos são formatados, à exceção do primeiro. À semelhança do que acontece com o GT, temos o LT, que é o less than, e neste caso os índices que serão formatados serão todos aqueles que estiverem abaixo do índice indicado. Neste caso vamos fazer o inverso, nós temos aqui 5, temos 5 parágrafos, curiosamente temos também 5 elementos em cada lista, o que quer dizer que se eu colocar aqui 4, todos os elementos da lista serão formatados, à exceção do último. Ok? Vamos aqui refrescar e cá está, o último item de cada lista não é formatado por causa da utilização do LT. Temos depois também o NOT, isto é, nós podemos formatar aqui as listas. Eu vou abandonar aqui o Multiple Selector, embora fosse possível. O NOT significa alinhar, ou melhor, formatar ou influenciar todos os elementos de um determinado conjunto, exceto aqueles que, dentro daqui do parâmetro, por exemplo, tiverem um Class Selector, um ID Selector, um Element Selector e por aí fora. O que quer dizer que, por exemplo, se eu quiser formatar apenas os textos do meu div que não fazem parte de nenhum elemento, e portanto neste caso nós temos aqui texto sem qualquer espécie de elemento e temos textos dentro de parágrafos, eu posso simplesmente fazer o seguinte: vou aqui eliminar tudo, vou colocar aqui div e depois vamos colocar aqui o not t e vamos então verificar o que é que vai acontecer. Vamos formatar, ok, e não aconteceu aquilo que nós estávamos à espera, portanto acabou por não acontecer a formatação do div, ou melhor, dentro do div nós queremos que seja o element not p. Eu utilizei aqui dos parágrafos. Ok, talvez não seja o melhor exemplo para dar, uma vez que temos aqui elementos de HTML que não têm qualquer espécie de atributo. Eu vou colocá-los dentro de um span, ok, e depois com um BR. Não será necessário colocar o BR, neste caso eu vou colocar apenas o span. Ok, vamos colocar aqui também o span no fim. Ok, barra span. Vamos aqui refrescar, tudo continua na mesma, mas aqui no JavaScript cá temos então todos os elementos são formatados no div, mas que não sejam parágrafos. Eu posso inclusive aqui também especificar que eu quero que sejam formatados todos os elementos, à exceção daqueles que têm, por exemplo, uma classe igual a teste. Okay? E, por exemplo, se eu tiver aqui o primeiro e último elemento, parágrafo, com uma classe igual a teste, eu posso simplesmente dizer que quero formatar tudo o que está dentro do div, mas não todos os p's.teste. Ok? Isto é, o ponto teste significa que é a classe de teste. Então, neste caso, vamos formatar todos, exceto o primeiro e último parágrafo, porque são precisamente os que têm a classe teste. Ok? Parece um pouco complexo, mas o jogo é um jogo de alguma percepção e de algum hábito, e facilmente perceberemos então como funcionam estas classes. Da mesma forma que temos o p-teste, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, em vez de classes, ter IDs, e neste caso vamos definir aqui dois IDs, ID igual a P1 e ID igual a P2. E o que nós queríamos simplesmente era formatar os elementos que tenham P, que sejam P, mas que não sejam P2. Ou neste caso, queremos os divs, tudo o que está dentro do div, mas que não seja P com um ID de P2. Ora, isto significa que há aqui um div que não é formatado porque tem precisamente o ID P2. Se nós colocarmos o P1,
automaticamente não será formatado aqui o div que termina em 2. E vamos refrescar e cá está então o resultado desejado. Depois temos aqui também um elemento que nós não falamos, que é o header. O header, ou header como lhe queiram chamar, vai selecionar todos os elementos que sejam do tipo H, ok? Portanto, nós temos aqui um título em HTML que nós vamos aqui, ao qual nós vamos juntar mais um. Neste caso temos um título H3, podemos ter aqui mais 2 ou 3, temos um H2 e um H1. Ou então vamos fazer de forma inversa, porque quanto menor for o valor, maior é o título. Neste caso vamos colocar aqui 1, 2 e 3, vamos refrescar aqui o nosso e cá, reparem, cá está a nossa página de internet com diferentes títulos. Se eu quiser formatar todos estes títulos da mesma forma, bom, poderiam-me dizer assim, bom, isso era fácil, colocava aqui H1, H2 e H3 e, portanto, estava a utilizar os element selectors para poder formatar. E eu posso fazê-lo, reparem, cá estão todos eles formatados. Poderia, inclusive, eliminar aqui o H2 e, portanto, só o 1 e o 3 seriam formatados. No entanto, se eu quiser que todos eles sejam formatados da mesma forma, eu posso simplesmente utilizar header. E neste caso, ok, não aconteceu. E, exatamente, não aconteceu, uma vez que este é um selector, um filtro muito genérico que necessita de ter aqui um ponto, ou melhor, 2 pontos antes. Portanto, vem na sequência dos basic filters, como é o caso do egg, do first, do GT, ou do last, ou do not, que necessitam sempre de ter aqui 2 pontos. Ora, neste caso, estamos-nos a referir aos headers de todo o documento, ok? Portanto, temos aqui os headers deste documento. Se estes headers estivessem contidos, por exemplo, dentro de um div, o que iria acontecer é que eu teria que definir, então, neste caso, /div, ok? Reparem, eu vou aqui refrescar, continuo a ter tudo isto, mas vou aqui colocar um header fora, ok? Este vamos colocar aqui fora do div. Vamos refrescar e vão continuar a aparecer 4 elementos formatados corretamente, mas, por exemplo, se eu agora colocar aqui div, simplesmente vão ser formatados os elementos que estão dentro do div. Ora, neste caso não aconteceu, vamos ter que colocar aqui um espaço, presumo eu, cá está, e, portanto, o elemento que é um título, mas que está fora de uma estrutura div, não foi afetado pela formatação. E, portanto, genericamente é isto que há a dizer relativamente àquilo que se conhece dos Basic Filters. Tal como eu disse no início, há aqui pelo menos 2 que ainda não vamos falar, que é o caso do Animated Selector e o Focus Selector, porque envolvem um conjunto de conceitos mais avançados que iremos depois tratar mais à frente.